Que tal separar um horário do seu dia para o Pai Spread? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. Abre comigo sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 1. Mas dar glória a Deus aqui é de graça, viu? Todos encontraram? Podem dizer amém? Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, olha o título que ele dá a si mesmo: servo, chamado para, a um propósito, separado para. Então eu sou servo, sou chamado para e fui separado para. É muito importante a gente entender um pouco sobre isso. Um dos grandes conflitos com os quais tenho me deparado quando atendo ministros, quando atendo vocacionados, quando atendo chamados, é sobre qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, identificar o que Deus quer que eu faça. Por que é importante identificar o que Deus quer que eu faça? Porque você será muito mais produtivo no teu lugar específico do que se for posto em outro lugar. O melhor jogador do mundo, na posição errada em campo, não produz o que ele poderia produzir se estivesse no lugar para o qual ele tem aptidão. A mão no lugar do pé seria uma confusão orgânica. Se os olhos ficassem no lugar onde estão as minhas orelhas, eu veria as minhas laterais, mas não veria a minha frente, o que significa que eu estaria me batendo nos postes, porque tudo e todos têm o seu lugar específico. Você foi criado para um lugar e para um propósito. Entender isto é importante por causa dos conflitos que muitos crentes têm na igreja, que os levam a pensar que fomos salvos apenas para a salvação. Como se eu pudesse usar a expressão apenas para a salvação, já que a salvação é um todo tão amplo, tão pleno e tão absoluto, que a expressão apenas não combina com ela. Mas muitos acham que foram salvos simplesmente pela salvação. Deixa eu explicar. Se Deus te tivesse resgatado do mundo apenas para te levar para o céu, você não estaria mais aqui. Ele te salvaria e na primeira oportunidade te levaria para a glória. Que tal no dia do batismo? Sair das águas batismais e ser fulminado, para não se perder. Foi salvo, o diabo não consegue mais. Por que Deus te manteve aqui? Para quê? Porque a salvação não se resume ao ato de você ser salvo apenas, mas ela alcança a proposta e o propósito de tornar-nos agentes desta mesma salvação. O Senhor nos salvou para, através de nós, salvar a outros. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2,
capítulo 3, versículo 12, assim: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Então Paulo está dizendo: eu fui alcançado para alcançar algo, eu fui alcançado para um propósito. Para identificar o meu lugar no corpo de Cristo, eu preciso fazer distinção entre aptidão, vocação e chamado. Aptidão é aquilo a que eu tenho tendência de fazer. Vocação é aquilo a que eu me dedico a fazer. Chamado é aquilo que Deus quer que eu faça. Todos nós nascemos com aptidões. Aqueles, sobretudo, que atuam na área da educação e ou da psicologia sabem que a ciência moderna trabalha com o conceito de inteligências múltiplas. E dentro do conceito das inteligências múltiplas, você vai estudar a aptidão de cada pessoa. Por que dois filhos, vamos estreitar o leque, gêmeos, um gosta de música e o outro gosta de agronomia? Aptidão. Cada um nasce com aptidão e é com aquilo que o indivíduo se identifica. Por que alguns têm facilidade e habilidade com instrumentos musicais, mas outros vão para a escola de música e saem de lá, aprendem técnica, mas não conseguem colocar a alma na música? Aptidão. Porque aptidão não é aquilo que se aprende, aptidão é aquilo que está no campo da inteligência, é cognição. Vocação. Vocação está relacionado àquilo que me apetece, me encanta, me apaixona. Eu sou um excelente músico porque tenho aptidão para a música, mas a minha vocação é ser médico. Então eu vou fazer música por paixão e medicina por vocação. Mas chamado não é o que eu decido, nem ao que eu sou apetecido. Chamado é aquilo que Deus coloca na minha alma para o cumprimento de um propósito. E é preciso que eu seja provocado em Deus, pelo Espírito de Deus, para identificar o meu chamado. E é interessante que muitas vezes esse chamado se dá antes do meu nascimento. No ventre da minha mãe. Isso se deu com Jeremias: antes que saísses da madre eu te santifiquei. Isso se deu com João Batista. Para mim, se não o maior personagem da Bíblia, sem dúvida um dos maiores é João Batista. Não é por acaso que Jesus diz que dentre os nascidos de mulher nenhum é maior do que João. O que João fez? Não lutou uma guerra, não fez um milagre, não escreveu um livro, não tem um sermão de João registrado na Bíblia, uma pregação. Quando a Bíblia vai falar do que João pregava, usa apenas uma expressão: metanoia, arrependei-vos. Acabou, a pregação toda de João se resume a uma palavra: metanoia. E Jesus diz que ele é o maior. O que ele fez? Simples. Ele é a ponte que liga a dispensação da lei à dispensação da graça. João é o camarada que chega aqui
e fecha o portão da dispensação da lei, caminha pelo corredor da transição e aqui abre o portão da dispensação da graça. Ele é o último dos profetas e é o precursor do Messias. Se você acha isso pouco, estuda sobre esse assunto, que você vai ficar embasbacado. Ele é fenomenal. Mas ele já nasce com uma missão, chamado no ventre. Outros são chamados no decorrer da sua existência. Vou falar de um assunto que a minha mãe não fica muito confortável quando eu falo. Quando a minha mãe ficou grávida do menino que seria Josué, ela tinha um outro filho pequeno. Não era cristã, não era evangélica. Passava muita dificuldade financeira. E ela decidiu que não ia ter a criança. E umas amigas deram para minha mãe algum chá para ela abortar. E o menino não morreu. Aí uma outra amiga disse à minha mãe: vou te dar um chá mais forte. E aqui sai até pensamento. E ela tomou o chá. E o menino não morreu. A minha mãe tem 1,52 m, tá? Na época, ela era assim bem fininha, bem magrinha. Aí uma outra amiga disse assim: vou te levar num médico que aborta. E levou. E lá o médico aplicou uma injeção. E o menino não morreu. Aí ela decidiu que não ia insistir mais nisso. Eu nasci pesando 4,8 kg. Só uma mãe sabe o que isso significa. Na minha certidão de nascimento diz que eu nasci com 56 centímetros, quase do tamanho da minha mãe. Ela tem 1,52 m. Um dia desses eu falei com a minha mãe: quanto mais a senhora engolia veneno, mais eu engordava. A sensação que eu tenho é que ela dizia: eu não quero o menino. E Jeová dizia: mas eu quero. Mas eu não tenho condição de ter outra criança. E Jeová dizia: eu vou dar a condição, porque eu tenho um propósito com ele, eu tenho um plano, é ele. Entende? Então o chamado pode ser no ventre, pode ser ao longo da existência. O fato é que Paulo diz: eu sou o Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para. Eu e você não somos resultado do acaso. Deus não brinca de roleta russa. Deus não brinca de jogo da sorte. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram. Centenas morreram. Ao longo da sua vida, milhares de pessoas morrem, conhecidos seus ou não. Você sobreviveu a acidentes, enfermidades. Você atravessou uma pandemia que matou milhões de pessoas. Você acha mesmo que você não foi porque você é mais santo do que quem foi? Você não foi porque você teve mais cuidado do que quem foi? Eu conheço alguns que tiveram cuidado absoluto e de forma inexplicável foram levados. Você só foi preservado porque Deus tem um propósito nas páginas da eternidade ao seu respeito. Porque você não é resultado do deu certo.
Deus trabalha com projetos e planos muito bem elaborados, e há um chamado específico para a sua vida. Diga comigo: há um chamado para a minha vida. E sabe o que é mais incrível no chamado? Deus não depende que as pessoas aprovem o teu chamado. Algumas pessoas são chamadas, e se dependesse de outras e do sistema e do modus operandi, não iriam nunca. Deus começa a criar as circunstâncias, vai movendo as águas, porque quando Deus chama, Ele não chama porque você é mais popular, Ele não chama porque você é mais bonitinho, Ele chama porque Ele conhece o coração e já colocou lá uma semente de propósito. Cheguei na casa da minha mãe há um tempo atrás e disse a ela: mãe, eu tenho certeza que Deus chegou aqui em casa e chamou o cara errado. Disse: como assim? Não era a mim que Deus queria. Eu disse à minha mãe: Deus queria Tony. Tony é meu irmão. Eu sou tímido, eu não gosto de falar em público, gente. Eu não consigo iniciar uma conversa. Se a pessoa que estiver sentado não iniciar a conversa, a gente vai ficar calado. Não é antipatia, é timidez. Eu não gosto de viajar. O cara chega para mim: vamos tirar férias? Onde? Vamos para a Europa. Vai fazer férias na Europa, irmão? Férias é em casa. Vou entrar num avião para tirar férias? Minha cabeça não lê isso. Aí eu disse para minha mãe: meu irmão consegue vender água na frente da torneira. É incrível. Ele tem facilidade de comunicar. E eu disse a ela: Jesus queria Tony, mas quando Jesus passou lá em casa, Tony não estava. E Jesus disse assim: só para não perder a viagem, eu vou levar esse aqui mesmo. E eu sobrei. Falei isso com a minha mãe durante a semana. E naquele final de semana eu fui ministrar num congresso de pastores da igreja quadrangular, lá em Santa Catarina. Quando eu terminei de pregar e eu desci do púlpito rápido, porque eu ia tomar um voo, eu fui saudar a esposa de um pastor. Quando eu estendi a mão para ela, ela bateu na minha mão, me abraçou, encostou no meu ouvido e disse assim: não diga que eu chamei o homem errado, porque eu simplesmente nunca erro. Então jamais questione o chamado de Deus em sua vida. Porém, dentro do chamado é preciso identificar o teu propósito. Qual é o teu propósito? Pergunta para o seu vizinho: qual é o seu propósito? Deus trabalha com propósitos. O olho vê, a boca fala, o ouvido ouve, a mão apalpa. As articulações da mão são diferentes das articulações do pé. Tudo tem propósito. O menor dedo do seu pé, o chamado midinho, é responsável por quase 50% do seu equilíbrio quando você está de pé. Você nem lembra que tem dedo mindinho no pé, mas é ele que te mantém em pé sem cair à toa, porque tem propósito. Um pregador de uma geração após a minha, e que Deus tem abençoado muito, me ligou um dia e disse: Josué, você já se flagrou em crise de comparação? Eu disse a ele: me explica.
Ele disse: eu estou me comparando com todos os pregadores. Aí eu comparo as redes sociais, número de seguidores, engajamento. E os pregadores agora têm o hábito de colocar a agenda do mês. Aí eu comparo a minha agenda com a agenda do outro. Quantos compromissos ele tem mais do que eu? Se os eventos são maiores do que os eventos que eu vou, eu estou perto de ficar doido. Eu disse: ele vai ficar. Se não ficar doido, vai entrar em depressão. O que eu faço? Eu disse a ele: identifique o seu propósito. Quando você identifica o teu propósito, o sucesso do outro ou o fracasso não te afeta. Porque você descobriu o seu propósito, você vai focar em cumprir aquilo para o qual você foi determinado. Qual é o propósito do teu chamado? No teu propósito você é imbatível. Ninguém te para quando você está cumprindo o teu propósito. Não significa que não haverá problemas, não significa que não haverá ataques, só significa que nada disso vai te entreter, porque você tem uma meta, você sabe para onde vai. E aí Paulo diz assim: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Pelo que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Propósito. Diga amém. Se você quer que a tua vida tenha impacto, se você quer marcar a tua geração de alguma forma, defina o propósito do seu chamado. Paulo, chamado para, separado para. Paulo sabia porque ele estava lá. Paulo sabia o que ele tinha que fazer. Paulo sabia para onde ele estava indo, e ninguém conseguia entretê-lo, a tal ponto que um dia ele disse assim: ninguém me inquiete, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, ninguém tente me convencer do contrário, porque eu já trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, quando eu falo de propósito, eu digo sempre: seja um missionário naquilo que você faz. Você é médico? Faça da sua função uma obra missionária. Você é advogado? Faça da sua advocacia um ministério. Você é empresário? Desenvolva a sua chamada missionária no ambiente dos negócios. Você trabalha na roça? Faça da roça o seu campo missionário. Crie propósitos naquilo que você faz. Quando nós entendemos que missões não estão relacionadas exclusivamente ao ato de abandonar tudo e ir, mas muitas vezes está relacionado ao ato de pegar tudo que você tem e tornar parte do projeto. Aí nós compreendemos que missões começa no dia a dia. Por quê? Porque a igreja é um corpo. E se ela não faz missões como cultura e como estilo de vida, ela não vai fazer como projeto. Se o meu estilo de vida não absolver o conceito de evangelização, de chamado, de vocação e de propósito, nada mais vai. Então, você jovem, moça, rapaz, adolescente, coloca diante de Deus: Senhor, a minha escola, a minha faculdade é uma preparação para a minha vocação e para o meu chamado. Uma moça da nossa igreja chegou para mim outro dia, depois de um culto, e disse: pastor, eu tenho chamada missionária e eu quero ser enviado para o campo pela minha igreja. Propósito de Deus. Quando você entende aptidão, cometendo suicídio,
não é só a sobrecarga do ministério, é o fato de se sentirem no lugar para o qual não foram chamados. Há uma cobrança violenta sobre aqueles que desenvolvem o ministério, porque as pessoas não querem ministros, querem robôs programados para fazerem aquilo que o sistema colocou dentro deles como um chip. E uma das coisas que eu já me convenci é: não tente me pressionar a fazer aquilo que eu sei que não fui chamado para fazer. Não me sentirei obrigado. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Servindo conforme. Qual foi a vocação que Deus te deu? Qual é o teu chamado? Você identificou? Faça aquilo que Deus te comissionou a fazer. Vou explicar. Pode descer, pastor? Pode caminhar aqui? Pode quebrar o protocolo? Pode quebrar o protocolo? Atrapalha o sonoplasta, câmeras. Eu tenho me deparado com pessoas que estão no ministério sem querer estar, que estão em funções para as quais não gostariam de se dedicar. Ministrar aquilo que você recebeu, conforme recebeu, é identificar o teu chamado e o teu propósito, e não se sentir na obrigação de ir além. Eu disse para um pastor um dia desse: quando você coloca a carga de uma carreta em cima de uma caminhonete, você estoura os amortecedores. Faz um projeto de evangelização de rua, faz um projeto de hora hoje com os meus filhos. Eu disse: mas é só isso? Eu disse: mas é só isso? É, mas isso não é um problema, pastor? Não, pastor, mas como é que eu vou fazer? Eu sou bispo, ela tem que ser bispo. Eu disse: queridão, deixa eu te perguntar, o que você prefere, a bispa ou a esposa? A bispa e perder a mulher. Ele disse: eu não tinha pensado nisso. Eu disse: acho bom pensar, ela está de passagem comprada. Liga para ela, para ver se ela aceita conversar comigo. Ele ligou e colocou no viva voz. Eu ouvi quando ela respondeu: não quero conversar com pastor nenhum, já sei o que está vindo aí. Pousa de cara equilibrado. Aguenta a peteca. Daqui a 3 horas você vai ligar para perguntar para ela se ela chegou bem. Mais nada. Não diga eu te amo, não diga que Deus vai punir, não diga embora. Não fica ligando todo dia. Diga só isso e não fala mais nada. Ele disse: pastor, será que funciona? Disse: vamos tentar. Quando ele ligou para ela uma semana depois, disse: eu abro mão da bispa, mas não abro mão da esposa. Ela falou assim: quem lhe mandou me dizer isso? Mulher é um mistério, meu irmão. Mulher sabe quando a fala não é do marido. Ele disse: o pastor que me atendeu naquele dia me conscientizou de que você não tem que ser bispa só porque eu sou bispo. Ela perguntou: você tem certeza disso? Ele disse: tenho. Ela disse: pega o avião e vem para a gente conversar. Ele pegou o avião e viajou para o outro estado, conversou com ela, tirou dela a carga que o Senhor não havia colocado. Ela se sente esposa, aceitou voltar para casa, assumir uma igreja no outro estado, estão pastoreando, o casamento está restaurado, os filhos estão na igreja, porque tem gente que está sofrendo, porque está fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Vamos parar? Eu não senti fome ainda. Esse é o problema. O meu filho diz que quando eu pego no microfone, parece que eu como o microfone, porque eu não sinto fome. E raramente eu canso. Eu até canso depois, mas durante não.
Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: ministra aquilo que você recebeu para ministrar. Missões têm que ir além do ato de viajar. Dom de curar. Acabou. O resto, talvez. Mas presta atenção. A Bíblia fala de dom de socorro. Sabe aquele irmão, toda igreja tem pelo menos um, que não aguenta saber que tem uma pessoa internada, ele vai lá para o hospital enfurnar, fazer visita, fica lá, dá conta. Não aguenta saber que tem uma família da igreja passando necessidade, ele faz uma campanha de arrecadação de alimentos e vai levar na porta. Toda igreja tem pelo menos um dom de socorro, dom de repartir. Romanos 12, Paulo fala até de dom de aconselhar. Gente que nunca subiu num púlpito e se subir morre, dá infarto. Mas quando assenta com um casal em crise, com um jovem rebelde, consegue com paciência e aconselhamento mudar a rota. Isso é dom. E infelizmente a igreja não enxerga isso, porque alguém disse para nós que você só tem o carimbo se alguém falar em língua, se você interpretar. E aí nós temos gente na igreja que pensa que estão aqui para nada. Deus nunca me usou. Nunca te usou? Quantas vezes a senhora levou alguém para almoçar na sua casa e com dedicação a senhora preparou o almoço mais especial e aquela pessoa comeu? E às vezes a pessoa estava esperando justamente da parte de Deus um gesto de mesa para se sentir amado, como resposta de Deus. Provoca o vizinho e diz: Deus está ali usando. Você é que não sabe. Um pastor norte-americano terminou de pregar numa grande conferência, e quando ele fez o apelo, apenas uma criança de 7, 8 anos veio à frente, se entregando a Jesus. E ele saiu do culto frustrado e foi para casa revoltado. E a esposa dele perguntou: por que você está nervoso? Ele disse: eu preguei numa conferência e se converteu uma pessoa e uma criança. O nome daquela criança, William Franklin Billy Graham. Não subestime uma semente de mostarda. Só porque ela é pequena, não significa que não se tornará uma árvore frondosa. Apenas deixa Deus te usar com o dom que Ele te deu. Tem uma irmã na igreja que eu sou pastor, que de vez em quando eu vejo, ela se aproxima de alguém e diz assim: posso lhe dar um abraço? E um dia, pastor Hildo, eu fui para a igreja com uma carga de brita nas costas. Eu estava mal, eu estava arrebentado, eu não tinha condição nenhuma de pregar. Não era só físico, era alma. E ela se aproximou de mim e fez assim: pastor, Deus me mandou lhe dar um abraço, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse: pode, minha irmã. E ela me abraçou e me apertou, segurou, soltou e abraçou de novo e apertou. Soltou e abraçou de novo e apertou. E saiu. Irmãos, quando ela saiu, eu senti o peso sair de cima de mim. Uma graça extraordinária se derramou sobre a minha alma. Foi tão real o sentimento que eu chamei 2 pastores e disse: acompanha essa irmã e ora por ela.
Sabe por quê, pastor? Porque a carga que saiu de cima de mim agora não pode ir para cima dela. Ora por ela e pede para o Senhor abençoar a vida dessa irmã. Descubra seus dons. A sua vocação no reino de Deus, sua paixão. Qual é a sua paixão no reino? Aquilo que você olha e diz assim: eu gostaria de fazer isso aqui. Eu cuido do ministério de mulheres, mas minha paixão mesmo é evangelismo. Minha paixão é cuidar de moradores de rua, pessoas em situação de rua. Eu sou presbítero, mas minha paixão mesmo era ficar lá na porta recebendo as pessoas quando chegam. Identifica isso e se apresenta no quartel. Chega para o pastor e diz assim: pastor Hildo, eu gostaria muito de fazer parte da comissão de visitas. Pastor, na verdade eu gostaria muito de fazer parte do projeto social da igreja. Eu gostaria de fazer parte da equipe do departamento infantil. Deixa Deus lhe usar naquilo que o seu coração é inclinado a fazer. Isso é uma seta apontando a direção onde Deus vai lhe usar. Terceiro pilar para você identificar o teu chamado espiritual são os teus recursos naturais, as tuas habilidades. Eu decidi que eu não quero pregar hoje de manhã. Eu decidi que eu vou tocar o teclado. E eu vou pedir ao tecladista, por gentileza, que ele se afaste para eu tocar. Aí quando eu sentar e começar a tocar, vocês não vão entender nada com nada, porque eu não sou tecladista. Então eu quero ser tecladista, mas não tenho habilidade. Na verdade eu quero ser professor da escola dominical, mas eu não tenho habilidade para a pedagogia, para o ensino. É o fim do mundo? Não tem solução? Tem. Existe o quarto pilar para você identificar a sua chamada. Sua área de experiência inclui cursos, treinamento, preparação, experiência pessoal. Ou seja, se o que eu quero é me tornar tecladista, eu vou precisar treinar, me preparar, estudar para isto, me desenvolver naquilo que eu quero fazer. Identificou a paixão do coração? Busque preparação, busque treinamento. E quinto, sua maneira de ser, sua personalidade. Coloquei um casal para aconselhar outro casal. Olha que confusão eu arrumei. Coloquei um casal para aconselhar outro casal. E quando a mulher começou a falar, a mulher que estava sendo aconselhada, falando para o casal conselheiro, e ela foi falando as suas experiências e por que ela não queria mais o casamento, a conselheira olhou para ela e falou assim: você quer um conselho, minha filha? Sim, larga esse homem. Irmão, terra, conserta isso, vai lá. Então eu preciso organizar a minha personalidade para o serviço que eu vou desenvolver. Olha bem para mim, eu já vou terminando. Só faltam mais 5 tópicos. Irmão, eu não sou calminho. Eu não sou paciente. O meu temperamento é colérico. Quem já estudou sobre isso sabe que esse é o temperamento mais Só que eu lido com gente, com pessoas. Alguns são liderados, outros são líderes. Com alguns eu vou encontrar apenas uma vez. E às vezes eu não estou com paciência para lidar com certas situações que são apenas uma vez e eu não vou ver mais nunca. Só que eu disse para a minha personalidade: decida não marcar as pessoas com experiências ruins.
se controle. Se você não está bem, fique em casa. Ninguém tem obrigação de tolerar os seus arrogos, o seu nervosismo. Se você está temperamental, fique em casa. Isso eu dizendo para mim. E eu sei o dia que eu não acordo bem. Hoje eu acordei com muita dor de cabeça, por exemplo, e é um dia ruim, porque a dor de cabeça me deixa chato, intolerante, impaciente. Então, antes de vir pregar para vocês, eu parei na frente do espelho e preguei para mim. E eu disse: relaxe, desacelera, prega devagar, tome mais tempo debaixo do chuveiro, tome bastante água. Eu prego para mim, para quando eu sair na cara do elevador, quem foi me buscar não se encontrar com um bicho vestido de paletó, de terno e gravata. Porque alguns ministros acham que porque eles são o pregador convidado, o pastor da igreja, a autoridade do ambiente, eles podem sair passando por cima de todo mundo como se fossem trator esteira. Aí o Espírito Santo olha e diz assim: eu entendo que você está nervoso, mas você não precisa fazer assim, porque aquela pessoa que você pisou também é minha. Eu também gosto dela. O coração dela também tem sensibilidade. Então você quer descobrir seus dons e talentos, seu chamado? Averigue os dons espirituais que Deus lhe deu, as habilidades naturais que Ele te deu, a paixão do teu coração, a capacitação, treinamento e experiências de vida. Naquilo que você focou, onde há uma necessidade, aí está a tua vocação. Onde houver uma necessidade, aí está, aí você se tornou necessário. Deixe Deus lhe usar naquilo que vai surgindo para ser feito. E diz para ele assim: pastor Hildo, veja onde eu sou necessário. Eu quero servir a casa, eu quero servir a igreja. Explore as possibilidades. Não vá apenas onde você gostaria, vá onde você está sendo convocado. Muitas vezes você vai a lugares que você não sabe nem porquê, mas você não tem que saber o porquê. Quem te chamou sabe e não te envia sem propósito. Segundo, sirva em todas as áreas. Limpe a igreja, lave banheiros, largue mão da idiotice de achar que lavar banheiro é humilhante. Cheguei num estado desses para ministrar numa cruzada e os caminhões estavam descarregando cadeiras e bancos, e o pastor, antes de me levar para o hotel, me levou no estádio. E quando eu cheguei lá, ele disse: está vendo aquele irmão que está arrastando, levantando o banco e colocando lá no meio do gramado? Eu disse: sim, é o comandante do exército aqui na região. Sirva em todas as áreas. As crianças, hoje vai ter culto infantil e não tem educadoras e educadores suficientes. Aquela irmã que estava na escala adoeceu e não pôde vir, e você me diz: não trabalhe em departamento infantil, trabalhe no departamento da família, o lerdo. E departamento infantil é o que se não for parte da família? Nós queremos fazer missões como se o chamamento missionário fosse restrito ao conceito daquele que abandonou tudo e foi. A base é aqui. Tem alguém aí? Peguei pesado demais?
Terceiro, examine seus sentimentos. À medida que você vai desenvolvendo o ministério, você vai percebendo onde você se sente mais confortável, e Deus vai te usar exatamente naquilo onde o seu coração sente mais paixão, envolvimento. O fato é que Deus quer lhe usar. Eu vou repetir, Deus quer lhe usar. Quarto segredo para você identificar o seu dom e o seu chamado: avalie a sua eficiência. Se naquilo que você está fazendo não está dando resultados, você pode estar no lugar errado. Então comece a ensaiar outras possibilidades para que você dê fruto. Porque o fato é que a igreja precisa frutificar. E quinto, aguarde o reconhecimento do corpo. Porque quem te usa é Deus, mas quem reconhece que Deus te usou é a igreja. A igreja começa a observar o quanto o seu ministério está frutificando. Por isso que eu quero que você entenda, e eu tenho dito sempre, Jesus nunca disse: eu edificarei o teu ministério. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eu vi um pregador dizer um dia que nada, rapaz, eu estou fazendo o meu nome. Eu disse a ele: vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque a minha função é divulgar outro nome. Estive com um pastor norte-americano, Dr. Robert Liardon, pastor de uma mega igreja em Seattle. E ele disse que quando a igreja começou a crescer muito, os pastores da cidade começaram a falar mal dele, a caluniá-lo, dizer que ele estava envolvido com situações equivocadas, erradas. Foi um bombardeio que ele começou a sofrer. E um dia ele foi orar e disse a Deus: Senhor, estão acabando com o meu nome, eu preciso fazer alguma coisa, estão me atacando. E ele disse que o Senhor perguntou para ele: Robert, qual é o nome que salva? E ele disse: o teu. E qual é o nome que cura? O teu. E qual é o nome que liberta o pecador? O teu. O Senhor disse para ele: então esquece teu nome, prega o meu, que eu cuido do teu. Fica de pé, por favor. Deus quer lhe usar. Deus quer lhe usar. Pastor, já estou velho, velha demais. Não sei quantos anos a senhora tem, quantos anos o senhor tem, mas sei que John Wesley provocou o maior avivamento da Inglaterra com 72 anos. Sei que Moisés tirou o povo do Egito com 80 anos. Eu terminei de pregar uma certa feita em Salvador, na nossa convenção, e quando eu estava saindo do púlpito, um pastor de 96 anos, ele foi o primeiro missionário enviado da Bahia para outro país, foi para Madagascar em 1960 e alguma coisa. Agora com 96 anos, ele veio me saudar, parabenizar pela pregação, e ele quis falar alguma coisa, e o som estava tocando, eu não ouvi, e eu inclinei para ouvi-lo, e ele disse assim, com bastante dificuldade, repito, 96 anos, ele disse: eu ainda tenho um sonho. E eu me perguntei, o que um homem de 96 anos sonha? E eu falei: qual é o sonho, pastor Euclides? Ele disse: eu ainda sonho ser enviado novamente para o campo. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha. Não por ele, pela minha geração. Ele serviu mais de 40 anos no campo missionário. Aos 96 ele não tem mais possibilidade qualquer de voltar para o campo.
mas se vocês não vão, eu aceito ir. Sadhu Sundar Singh, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, sofreu um infarto e foi proibido de pregar. O senhor não pode mais voltar para suas pregações, não pode mais evangelizar. Aposentou, seu ministério terminou. E ele foi morar na casa da filha. E um dia, quando a filha chegou do trabalho, Sadhu Sundar Singh não estava na cama. E ela o procurou pela casa e não o encontrou. E quando ela olhou no campo aberto, lá no infinito quase, ela viu apenas uma sombra. E ela reconheceu a forma de andar. E ela partiu atrás dele correndo. E quando alcançou, ela o pegou pelo braço e disse: papai, você não pode mais ficar caminhando, papai, não tem mais condição, o médico disse. Com lágrimas nos olhos, Sadhu Sundar Singh disse: minha filha, o que eu não posso é ficar numa cama enquanto eu ouço o gemido das almas do Tibete, dizendo: Sadhu, ajuda-me. Deus quer usar você, Deus quer me usar. Ainda dá para fazer uma revolução espiritual no Brasil. Não há uma revolução espiritual no nosso país, não ainda. Olhem bem para mim, porque o que eu vou dizer é chato. E um amigo meu muito chegado disse que eu sou um profeta do caos. Ele estava querendo me ofender, me pirraçar. Mas a igreja brasileira não está em avivamento. Leia sobre os avivamentos da história. Uma pesquisa da sociologia diz que 20% de uma população é suficiente para mudar a cultura da população inteira. Um quinto de uma população é suficiente para mudar a cultura de uma população inteira. Nós somos mais de 20% de evangélicos no Brasil. E do ponto de vista moral, cultural e ideológico, o país está descendo uma ladeira. Se o irmão lê a história dos grandes avivamentos na Escócia, no Reino Unido, no país de Gales, nas Ilhas Fijis, avivamento da Argentina na década de 70, ao longo da história, você vai perceber que nos grandes avivamentos, prostíbulos fecham, bares diminuem, índices de violência caem, índice de corrupção diminui. Todo o avivamento afeta o estilo de vida de uma sociedade. Mas eu digo para os irmãos, ainda dá tempo de puxar o freio da carreta e trazê-la de volta. Eu recebi um apóstolo do Chile alguns dias atrás, e ele me disse: pastor, fala com a igreja brasileira para ela acordar, porque se a igreja brasileira não acordar, ela vai viver o que nós estamos vivendo no Chile, o que nós estamos vivendo em outros países da América Latina. Não, eu não estou falando estrita e restritamente de questões políticas, eu estou falando sobretudo de postura espiritual. A igreja precisa se posicionar, nossos jovens precisam se posicionar e dizerem ao Senhor: eu quero ser usado, eu quero ser instrumento. Onde começa isso, pastor? No seminário? Na faculdade? Não. Começa no quarto, do lado da cama, orando. Quando todos os dias a gente se dobra e diz: Senhor, me usa, faz comigo o que o Senhor quiser fazer, abre a minha mente, me faz compreender, me usa. Tem que começar hoje, tem que começar agora, tem que começar aqui na sua vida.
Não precisa chegar no colégio amanhã perturbando as pessoas, dizendo: eu sou crente da Assembleia de Deus, me respeite que eu sou cheio de poder. Não é isso. Se eu e você tomarmos a postura de oração hoje, quando você chegar na escola amanhã, o mundo espiritual vai identificar que você chegou, porque é diferente. Eu quero que você que se dispõe a ser instrumento de uma revolução espiritual, e pelo amor de Deus, eu não estou falando de avivamento de fim de culto, porque nós estamos acostumados a achar que avivamento é porque o pregador terminou o culto com muito poder, com muito barulho, com muito grito, com muito derramar. Eu gosto disso também, eu sou pentecostal, mas não estou falando disso. Eu estou falando de uma revolução que começa na mudança de mentalidade e que vai gerar uma mudança de postura, e que não vai ficar aqui no templo, vai continuar amanhã na escola, no comércio, na rua, no tratamento com as pessoas. Eu não aceito a ideia de que para as pessoas saberem que eu sou cristão, eu tenho que dizer que eu sou cristão. Eu entendo que elas precisam saber que eu sou cristão quando olham para mim, porque é um estilo de vida, é uma cultura, é um jeito de ser. Não pode depender da cor do meu cabelo, do modelo do meu terno. Tem que depender da minha forma de apertar a mão, de tratar, de responder. Preciso conseguir contagiar as pessoas com o estilo de vida. Alguém está me entendendo? Isso exige esforço, porque é fazer um exercício inverso. Mas o Senhor está contando com a gente. Se eu pudesse ir a cada cidade do Maranhão, se eu pudesse ir a cada cidade da Bahia, se eu pudesse ir a cada cidade do Brasil só para dizer isto. É o tempo de a igreja mudar a sua mentalidade. Ouça bem, é o tempo de uma revolução espiritual. Este é o tempo de uma revolução espiritual. Ajoelha se você preferir, fique em pé se achar melhor, venha à frente se desejar. Mas é hora de orar e dizer a Deus: eu vou fazer parte desta revolução. Eu vou fazer parte, eu serei agente desta revolução espiritual. No meu trabalho, na minha casa, na minha escola, na faculdade, o mundo olhará para mim e verá Deus na minha vida. Andora bagachora, mandora mananganora sabegiavas, andoia sebia galagai lofas te que palagadagas. Alabagai choruanan tuira bagas. Precisa ir além da teologia, precisa invadir o campo da experiência.
precisa ir além da religião, precisa entranhar no organismo. Deus, Alabagai, Chorabas, Uriamburabai, Lebassuriandurabagai. Muda o nosso nível espiritual, nos leva a outra dimensão de experiência de vida cristã. Nos dar a chance e o tempo de dizer em cada cidade que este é o tempo de uma revolução espiritual, e ela será feita a partir de nós. Senhor querido, incendeia o Maranhão com um avivamento extraordinário, através dessas moças, desses rapazes, desses adolescentes, dessas senhoras. Nos trata como descartáveis. Eu sei que o Senhor nos usa, cada um no lugar para o qual o Senhor quis nos vocacionar e para o qual o Senhor nos capacitou. Se esse culto estiver sendo transmitido, você que está em casa, você onde estiver acompanhando, ou se posteriormente você assistir a essa manhã de adoração, que o poder do Espírito Santo invada o microfone. E eu peço, sopra um vento nesse lugar, sopra um vento neste 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 lugar, sopra, sopra, sopra. Enquanto você ora e se entrega, eu vou pedir àquela moça que cantou Além do Rio Azul com o coral, volta aqui, organiza aí para cantar de novo. E vocês vão cantar com línguas estranhas. Você que está aqui na frente, se quiser permanecer, permanece. Há uma onda do Espírito Santo sendo liberada sobre nós esta manhã. Há uma onda do Espírito Santo sendo liberada sobre nós esta manhã. Há algo extraordinário. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Jesus vai provocar um chamamento. É tempo de uma revolução espiritual. Esse é o tempo que os nossos louvores vão sair com outra forma de manifestação. Não será apenas a voz, será o alcance. Você não vai conseguir cantar a música inteira em português, vai começar a cantar em línguas. O coral vai ser interrompido por uma onda do Espírito Santo. A igreja vai ser tomada pelo poder. Imperatriz, Maranhão, Brasil, vai ver uma igreja que revoluciona o mundo pelo poder.